Uma boa noite a todos, mais uma vez. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, abençoar as famílias. Que as ordenanças do Senhor possam estar impregnadas no coração de cada um de nós, como um selo forte pela morte de Jesus na cruz de cada um de nós. Sobre esse sentido da palavra de Deus, hoje nós vamos passar para você um sermão, uma palavra do Senhor, e que ela possa fazer efeito no coração de cada um que está presente, desde o mais jovenzinho. E eu quero atenção extrema nesses minutos que nós vamos estar aqui. Evite conversações paralelas, evite fiscalizar celular, evite devanear com seus pensamentos em outros locais. Preste atenção no culto. Amém? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, até o 12º versículo, é a nossa leitura de hoje. Podemos ler? Amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Diz aqui de um homem que está no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Logo mais nós vamos ler também. Leitura. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com que ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já de fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Oração. Senhor Deus Pai poderoso, misericordioso, nós te rogamos por estes jovens desta igreja, pelos pais, pelos avós e também pelas crianças que estão chegando. Pedimos que o Senhor toque no coração de cada um neste momento, da sua santa palavra, nos ensine e nos capacite para expor a sua palavra debaixo do seu poder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tudo começou quando um homem chamado Abrão, natural de uma terra dos antigos caldeus, a cidade de Ur, onde moravam seus pais. Um certo dia, num certo momento, foi tocado por um chamado de Deus para se apartar da sua família. Do nada, Deus apareceu. Obediente, ele abandonou a sua parentela, isto quando ele estava com 75 anos, e foi morar numa terra dos cananeus, amando do Senhor. E disse o Senhor para ele, Gênesis capítulo 12, 2 versículos, o primeiro e o segundo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Deus deu uma ordem e uma promessa juntas. Por isso Abrão é o patriarca de Israel. Ele teve um filho da promessa chamado Isaque. Observe que, antes de tudo, deve obedecer para depois de um longo caminho
receber as promessas de Deus. A promessa de Deus na Bíblia é um tema central para trazer esperança e consolo para todo aquele que crê. Não funciona se não crer. Não basta ter vontade, ter estudo, ficar horas e horas estudando, querendo ganhar dinheiro, querendo ser melhor. Não estamos falando de forças humanas. Porque nós estamos passando para você uma ordem de Deus boa e uma bênção excelente. Apenas o passo do homem é obedecer. Obediência está se rarificando, mas não deixou de ser boa. A promessa de Deus na Bíblia é esse tema, para todos nós. Primeiro por Abrão, por isso o patriarca. A primeira promessa foi dada a Abraão de que, através da sua descendência, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Isso aí iam ter uma oportunidade nunca tida. Em Gênesis 22 e 18 está escrito assim: para Abraão, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Comando de Deus. Existe uma premissa vinda dos céus, uma premissa vinda de Deus. Aos que obedecem, os obedientes são todos benditos. Todos obedientes são bem-aventurados. Basta você crer. O nascimento do seu filho Isaque foi o primeiro cumprimento dessa promessa. Uma vez que Deus permitiu que Abrão e Sara, apesar da idade muito avançada e já da esterilidade natural das mulheres, tivesse um filho, e este filho Isaque. Fora do tempo, fora de propósito, fora de todo o contexto humano. Deus mostrou que Ele está acima da ciência, está acima das ideias humanas e até dos parâmetros da própria natureza. O nome Isaque significa riso, uma referência à alegria que a sua chegada trouxe aos seus pais, embora sua mãe riu. E também a alegria que a sua descendência traria ao mundo. Isaque é conhecido como filho da promessa na Bíblia, pois foi ele que deu a continuidade à linhagem de Abraão e que levaria ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim começou. A promessa de Deus foi plenamente cumprida através de Jesus, que trouxe a salvação para toda a humanidade. Então você liga porque todas as nações serão benditas, porque Jesus veio para todos os homens. Paulo escreveu sobre nós em relação às extensões das bendições de Deus a todas as nações, quando lemos em Gálatas 4 e 28. Mas nós, irmãos, diz o apóstolo Paulo, somos filhos da promessa como Isaque. Pegamos o bonde de Abraão, espiritualmente. Não temos o sangue azul dos judeus, como eles acham que são melhores que nós. Principalmente nós temos o melhor. Temos de Jesus o nosso Salvador, o Filho de Deus. Amém? Agora nós que cremos no Senhor Jesus, também somos filhos da promessa. Somos descendentes espirituais do Messias prometido e semente de Abraão, em quem a promessa declarou que todas as nações da terra deveriam ser abençoadas. Cá estamos nós abençoados. Amém? Todas as nações seriam abençoadas. Em Abraão, inclusive Esaú, os edomitas, que nós vemos em Romanos dizendo que odiou, mas Deus abençoou também. Inclusive a mim, a você. Inclusive, irmãos, não só a nossa nação, mas a sua família foi abençoada. Olha que extensão
tão grande, tão majestosa. Para que essas promessas tornassem realidade, foi necessário um homem chamado Abraão colocar em prática a obediência. Você quer ver resultados perpétuos, eternos na sua vida? Meu jovem, obedeça o chamado de Deus e Deus vai te dar uma ação por extensão perpétua. O mundo precisa de pessoas com decisões obedientes a Deus para mostrar uma raiz de promessa neste mundo. O mundo está cada dia mais vazio de pessoas tituladas como prometidos de Deus, abençoados por Deus. Um mundo de tanta maldição, Deus está querendo abençoar. Que tristeza ver isso. De forma, irmãos, que isso tornou fato depois de muita perseverança, esperança e fé de Abraão. Não foi no estalar de olhos, como alguns pensam. No mundo imediatista que nós estamos, essa pregação é muito importante. Abraão obedeceu, como nós vemos várias vezes. Ele deixou a casa do seu pai Terá. Não é fácil deixar papai e mamãe, mas ele deixou. Com 75 anos, você vem me dizer isso? Sim, eles eram tribais e viviam juntos. Mas ele deixou com a sua família, levou o seu sobrinho Ló e se põe a caminho, confiando numa voz de um chamado. Fé e confiança, toda a sua fé e confiança em apenas uma promessa verbal. Nada registrado em cartório, não teve testemunhas verbais, apenas a sua crença de que Deus majestoso e fiel poderia cumprir a sua palavra até o fim. Você crê também? Que Jesus morreu na cruz para te salvar e Ele vai cumprir isso até o fim, de que quando Ele voltar, Ele vai encontrar você fiel aqui. Então vamos continuar, porque Deus fez promessa, mandou o seu filho. Deus mandou Abraão, e Deus mandou o seu filho. De tudo que se cumprisse era fruto de promessa de Deus, mas não de boas obras de Abraão. Ele apenas obedeceu. Como o Senhor disse para ele sair de Ur e ir morar num lugar desconhecido, é o segundo passo, deixar os pais e ir para um lugar para que não sabe ir. Imagine você saindo de casa com a sua família e dizer: papai e mamãe, vim dar um abraço em vocês, despedir de vocês, como aquele jovem que Jesus chamou, deixa eu despedir de meus pais, e dizer: meu filho amado, para onde você vai? Não sei. O ambiente fica esquisito. E Abraão fez isso. Sem questionar, Abraão foi para onde Deus lhe mandou. Sem questionar. Interessante que ele não perguntou se o lugar era de recursos, se o salário era vantajoso, se as cidades tinham recursos para a manutenção da família, faculdade para os filhos, se fazia muito frio ou calor, porque eu detesto o frio, detesto o calor. Nós não vimos isso na Bíblia. Se segurança e padrão de vida eram compensadores. Coloquei nos tempos modernos para nós nos colocarmos no lugar de Abraão. Porque Abraão, irmãos, ele tinha uma condição financeira e um status razoável em Ur. Então, para sair de lá, para ir para onde não conhecia, pelo menos deveria ser uma oferta boa. Mas Abraão não fez pergunta nenhuma, porque quem obedece não questiona. Sabe o que Abraão fez, irmãos? Obedeceu de bom coração. Porque sempre que alguém faz muitas perguntas sobre o comando de Deus, é porque não quer ir de bom coração, ou não quer obedecer. Nós batemos o olho e sabemos das respostas dos nossos filhos quando nós damos uma voz de comando para eles. Aquele: faça isso, meu filho, vai em tal lugar. Na hora você vê se há obediência, se há obrigação, se há má vontade, ou se há uma extrema boa vontade. Em Abraão, irmãos, houve extrema boa vontade. Repare
então dos nossos filhos, se eles obedecem de coração, se é costume eles nos obedecerem de coração. Reflita cada um de nós de como temos obedecido o Senhor também de bom coração. Não só os meninos, nossos filhos, mas a nós adultos também, você que é membro desta igreja. Entre ir e vir, mudar e não mudar, casar e não casar, Deus apronta os seus corações, os nossos corações para todas as decisões, para que todas as nossas decisões tornam-se ações obedientes, isto é, aprovadas por Deus. Como deve ser a nossa vida? Está escrito na palavra de Deus, nosso manual de vivência, vamos obedecer, Deus vai nos encaminhar e nós vamos ser bem-aventurados em todos os nossos intentos. Nela contém as nossas vontades obedientes a Deus. Siga em frente, deixe Deus cuidar dos seus acontecimentos e até aparar as dificuldades no meio do caminho. Amém? Se Deus ouve as nossas orações e você crê, é porque Deus fala conosco. Você deve conferir. Se você crê, confira. E existe um canal de comunicação sempre aberto, em qualquer hora do dia, em qualquer momento, e qualquer assunto Deus te ouve. Amém? Amém. Podemos ouvi-lo e falar com ele sossegadamente, em choro, em tristeza, em lágrimas ou de alegria. Depois, deixe ele agir. Coloque para ele as suas alegrias, suas frustrações, suas necessidades e depois espere Deus agir. Isto chama-se obediência e esperança em Deus. Esperar no Senhor. Como nós já observamos e lemos que Abraão foi com toda a sua família, embora inclusive levou seu sobrinho Ló, e foi morar em Canaã. Isto é, ele partiu não pensando em voltar. É outra observação. Nada contra quem mudou daqui e quer voltar. Eu, por exemplo, quando vim para Pereira Barreto, eu pensava em voltar. Isso já vai fazer 40 anos. Amém? A nossa vida é assim. Em seguida caminhou Abraão, obediente, para o lado sul daquelas terras, está escrito. E logo depois de obedecer o Senhor, você sabe o que aconteceu? Quando ele chegou na terra, havia fome na terra da promessa. Imagine você indo para um lugar que Deus abriu as portas, chega lá, uma necessidade extrema. Então você pode dizer, mas estranho, o lugar onde Deus o mandou não tinha comida? Sim. Passaram fome e necessidade. Em Gênesis 12:10, diz assim, havia fome naquela terra, e veja o que Abraão fez. Desceu Abraão para o Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. Abraão não foi para o Egito para dizer, já que o Senhor me mandou para aqui não está dando certo, eu vou morar onde eu quero. O Egito é uma boa oportunidade. Ele foi para peregrinar no Egito. Considere essa palavra. Por quê? Quando ele chegou em Canaã, as chuvas temporãs e seródias não vieram. Uma estação de seca impediu o bom solo prosperar. Que coisa, hein, irmão? Logo no dia que Abraão chegou, na temporada de Abraão, seca tudo. E Deus prometeu para ir para lá. Será que Deus não poderia preparar um negócio mais requentado, melhor para Abraão? Logo nós íamos pensar assim, será que é de Deus mesmo? Logo quando Abraão chegou, cheio de obediência, de boa vontade na bagagem, pronto para fazer morada na terra da promessa, o lugar praticamente está inabitável. Será que Abraão disse, como às vezes nós dissemos, isso só acontece comigo? Logo na minha vez, a chuva não vem. Bom, irmãos, que coisa estranha. Na Ur da Caldeia havia chuvas, 2 rios maravilhosos, a sua parentela morrendo de saudades dele e ele lá indo peregrinar no Egito. O que você faria no lugar de Abraão com toda a família para comer e beber, vontade de trabalhar e não ter oportunidade? Terra da promessa,
e terra seca parece que não combina, né? Terra da promessa, quando nós vemos em terra prometida, é aqueles verdes vales. E se você for conhecer um pouco a Bíblia, você vai ver que terra da promessa, verdes vales, olha, eu lembro de Sodoma e Gomorra, das planícies, das 5 cidades de Babilônia. Pode ser que nós tomamos decisão de Ló, por não ter o coração de Abraão. Quando nós olhamos dessa forma. Desanimou? Por quê? Falta chuva na sua horta e você também está desanimado, sendo que Deus te mandou aqui. Abraão não foi imediatista. Isso nós logo vemos. Nem lamentador. Isso logo conferimos. Nem amaldiçoou a nova terra. Constatamos. Sabe o que ele fez, irmãos? Se você nunca leu, você não vai acreditar. Ele ofereceu louvor ao Senhor na terra seca. Ele ofereceu louvor ao Senhor na terra seca. Edificou um altar antes de procurar sustento noutro lugar. Eu vou peregrino no Egito, mas eu vou deixar um altar de louvor aqui a Deus. Porque eu não desconfio que Deus me mandou aqui à toa. Agora eu posso dizer, ele saiu da terra seca para ir para o Egito, para voltar para a terra seca. Porque ele sabia onde tem deserto, Deus pode fazer chuvas. Dá para crer nesse Deus? Que nos põe na parede sempre? Que prova a nossa fé sempre? Pois é, isso aconteceu com Abraão. Irmãos, nisso ele foi provisoriamente para o Egito. E lá no Egito, irmãos, todos os convites possíveis. Se você souber um pouco do Egito, você vai ver que lá tem um rio Nilo, um dos mais belos rios do mundo. E na cheia deles acontece algo esplêndido. A cheia vai para todas as planícies, depois o rio abaixa, e aquelas planícies ficam férteis o ano todo, e com peixe e comida. Pode dizer que Abraão, carnal, poderia dizer, é para lá que eu vou. E lá eu vou me dar bem. Deus mandou para um lugar, eu fui, não deu certo, ele tinha argumentos para poder ir para outro lugar. Mas Abraão foi, aproveitou tudo que tinha de abundância de peixes, mas ele não esqueceu da promessa de Deus. Naquele verdadeiro celeiro natural, muita fartura o ano todo, mas o Egito nunca foi a terra da promessa. O Egito nunca estava nos planos e no coração de Abraão, porque não era da vontade de Deus, por melhor que fosse. Terra da promessa não é lugar que o homem escolhe por ser rico ou cheio de comodidades. Terra da promessa é onde Deus te manda, irmãos, eu faço uma observação com a sua família. Com tudo que você tem. Abraão foi com a família, a terra da promessa pode ser um deserto, mas é lá que Deus faz brotar a água das rochas. No entanto, logo depois, Abraão e Ló demorou um tempo, aconteceram algumas coisas por lá, com o faraó, mas tudo resolvido. Eles voltaram para Betel, que é o lugar onde ele estava. E você sabe o que Abraão fez quando retornou para Betel? Está difícil? Lá no mesmo lugar onde ele havia edificado um altar ao Senhor, ele volta, e a primeira coisa que ele faz foi reedificar o altar e invocar o nome do Senhor novamente. Crente, servo de Deus, obediente, ele é teimoso, mas não é obstinado. Ele é teimoso em obedecer. Seja um obediente teimoso. E Abraão voltou. Ele não amaldiçoou aquele lugar, ele não reclamou, não disse, nunca mais volto para cá. Não deu certo, não volto. Com o obediente Abraão foi diferente. Como ele estava com o Senhor, ele não olhou por uma outra opção. Ele creu nas promessas. Você continua crendo, meu irmão,
independente do que está acontecendo com cada um de nós, Abraão adorou ao Senhor, ainda que não prosperou de imediato, porque no lugar onde ele passou, fome era local de promessa. Mas se você for um bom leitor, você vai ver que ele voltou do Egito já bem abastecido. Em Gênesis 3 e 4 diz: até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Que lição de fé para nós, você não concorda, meu irmão, minha irmã? Abraão adora ao Senhor independente de resultados. Precisamos de aprender a adorar o Senhor independente de resultados favoráveis. Não temos notícias que ele voltou amargurado, praguejando aquele lugar, pior do que onde ele morava, na terra dos seus pais e também no Egito. Tinha duas opções para voltar. E que abandonou teu pai Terá para passar fome, pedir ajuda no Egito e tal. Não houve essas conversas atravessadas em Abraão. No entanto, Deus estava moldando Abraão, polindo Abraão, preparando para uma grande e abençoada promessa que estava lacrada no coração de Abraão também, um povo, uma nação que abençoaria todo mundo. Amém? Em Gênesis 22, 17 a 18, nós lemos: olha o Senhor falando com ele: que deveras te abençoarei, e grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Irmãos, um homem que saiu com 75 anos para ter primeiro filho, batendo 100 anos, e ouvir isso do Senhor, e diz assim: a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Nesse texto que nós estamos lendo, já não é mais uma promessa, é uma constatação do mérito. Era uma constatação da vida obediente desse homem de Deus. O campo está aberto, irmãos, para as bênçãos de Deus. O caminho é obedecer. Abraão multiplicou em tudo seus bens, cresceu além da conta, milhares e milhares de descendentes às portas. Moisés nos ensina que Abraão não descansou até voltar a Betel, pois embora ele tenha acampado sua tenda em muitos lugares, não foi só no Egito, ainda assim ele não fixou o pé em nenhum lugar, a fim de torná-la sua morada permanente. Para nós finalizarmos esse breve sermão de hoje, rogo para você que todos os servos de Deus, desde que conhecemos Jesus, nosso Senhor e Salvador, nenhum Egito dos nossos dias pode encantar para edificar morada e apego permanente nesses tempos. Alguma moradia que roube dos nossos corações a promessa de Deus, algum encanto de pessoas, de lugares, qualquer coisa que roube o caminho que Deus traçou para mim e para você, para a sua família. Tão somente devemos neste mundo levantar tendas, cabanas, porque somos um tabernáculo de Deus. Nós somos peregrinos em terra estranha, porque são módulos fáceis e de fácil remoção, de fácil partida, sem apego a terras estranhas, prontos para partir, prontos para esperar Jesus voltar, como peregrinos e forasteiros, novamente em terras totalmente desconhecidas. Seja sempre um desconhecido no campo do mundo. Seja sempre o estranho a todas as qualificações que o mundo possa querer te encantar. Em Hebreus 13, 14 e 15 nós lemos: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura.
Este é o caminhar do crente. Não temos aqui cidade permanente. Isto é, nada aqui nos prende. Nada neste mundo me faz agarrar a este mundo, a delirar com ele, a tratar de felicidade, encantos que me deixam fora de uma busca do que é futuro. Porquanto oferecemos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Para terminar, o último verso, Filipenses 3:20, olha o que Paulo escreve novamente, no mesmo traçado da linguagem de Hebreus, no mesmo traçado que nós lemos de Gênesis 12, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho notado, irmãos, que muitas pessoas constroem mansões. É natural que quando as famílias ficam mais abastadas, elas querem construir uma casa para terminar a vida. É natural isso, casas boas, nada contra quem faz isso. Mas eu vejo que as pessoas constroem para definir a sua última habitação, com todo o conforto possível. Eu posso dizer para você que enquanto isso, os servos de Deus, independente se moram numa casa abastada, ou numa cabana, ou numa casa tão simples de chão batido, que quase não existe mais, em qualquer lugar que você estiver, você tem que cuidar do que é eterno, do que está nos céus. E assim, irmãos, vamos ter um amortecedor no nosso coração para entender melhor todas as circunstâncias que Deus nos coloca. E dar glória a Deus e agradecer a Deus que tudo tem um propósito para a nossa caminhada ao reino eterno. Quando nós nos tornamos um pouco rebeldes, é porque nós estamos confusos na direção que Deus está nos levando. Nós precisamos estar muito à luz dos entendimentos, da humildade, com o coração voltado ao Senhor, das coisas celestiais, para que nós possamos ter a compreensão, e se não tem a compreensão, a aceitação, porque Abraão não compreendia para onde ia, mas sabia que para onde ele ia era o melhor. Embora ele chegou no lugar, e aos olhos dos homens não era o melhor, o fato dele ter fincado um lugar para adorar a Deus, um altar para adorar a Deus, ele quis mostrar que além de toda a secura do lado, inclusive onde ele colocou o altar a Deus, não lhe interessava, porque ele visualizava o eterno, a promessa de Deus. Vamos fazer isso, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.